Graça e paz, amados. Bom dia. Quero dar as boas-vindas aqui a Tawane. Seja bem-vinda, filha. Maxwell, a Ellen. Sejam bem-vindos. A cada irmão e a cada irmã e a cada um que nos acompanha aqui também pelas redes sociais. Amém? Eu gostaria, amados, de antes de mergulharmos na palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma oração com você. Todos estão sabendo do que está acontecendo no mundo e eu gostaria de orar mais uma vez. Nosso irmão José Lucas já orou, mas vocês devem ter visto nos noticiários o ocorrido de ontem. E o nosso coração fica muito apertado, tanto pelos acontecimentos mundiais quanto locais. Nós temos aqui, o estado de Minas e algumas cidades sendo devastadas pelas chuvas. Temos famílias que estão sofrendo. Mas eu gostaria de apresentar também de uma forma especial o povo do Irã. Para que Deus tenha misericórdia daquela nação. Assim como também dos Estados Unidos, de Israel, de cada envolvido. As notícias recentes falaram mais de 30 mil mortos antes desse ataque. Isso chegou na mídia, mas segundo alguns números já dão mais de 60 mil e aí vai. A nossa mídia, infelizmente, não fala do que acontece, não só no Irã, mas no mundo. Sempre é algo bem por cima, Então, assim, irmãos, a gente está vivendo dias muito difíceis e eu gostaria de, antes de irmos ao texto, orar. Orar porque são tantas famílias, são tantos lares. E vamos pedir a misericórdia de Deus. O Zé já orou um pouco aqui, mas vamos nos unir agora em oração. Nós, brasileiros, somos tão abençoados. Então, a gente não sabe o que é isso. E que Deus nos livre de uma guerra, que Deus nos livre de um mal. Mas imaginem agora, irmãos, o que pode acontecer lá. Porque o Irã é um país, assim, imenso, é gigantesco. O território é muito grande, a complexidade é muito grande. O desdobramento disso pode ser algo terrível. Que Deus possa intervir, que Deus possa fazer alguma coisa, que Deus possa mudar o quadro daquela nação, porque agora, com o vácuo de poder, muitos grupos querem tomar a frente, e só a misericórdia de Deus. Então vamos orar, vamos? Onde quer que você esteja, ore comigo agora e clame por esse país, pelos países envolvidos. Vamos pedir para que haja paz sobre a terra. Pai bendito, Pai amado, nós nos colocamos de uma forma especial, o Irã nas Tuas mãos. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, do povo iraniano. Tenha misericórdia, ó Deus, dos Estados Unidos, do próprio Israel, Senhor, que junto com os Estados Unidos fizeram esse ataque. Tenha misericórdia o que está acontecendo no mundo agora, papai. Tantas nações em polvorosa. Tenha misericórdia, meu Pai, do povo brasileiro. Tenha misericórdia do que está acontecendo no mundo agora. Repreende, Deus, as obras malignas contra cada alma, contra cada vida. Sabemos que a resposta para o mundo está em Jesus, somente em Jesus e em mais ninguém. Mas é nessa hora que nós queremos te pedir, Senhor, por aquela nação, assim como por todo o Oriente Médio, papai, que tem passado por dias de tanta tribulação e de tantas angústias. Ó Deus, que agora, Senhor, realmente o povo iraniano possa, ó Deus, ser alcançado pela Tua graça,
alcançado pela tua misericórdia, alcançado, ó Deus, pelo teu evangelho. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia do que está acontecendo no mundo. Nós não poderíamos estar aqui agora cultuando o Teu nome, orando ao Teu nome e não interceder por essas vidas, e não interceder por essas almas, e não interceder por esses que tanto precisam. Ó Deus, repreende, Senhor, as obras malignas, diabólicas que têm se levantado. Ó Deus, no nosso mundo, no nosso país, nas Américas, ó Deus, nos continentes, repreende as obras malignas, desperta a Tua igreja para fazer a Tua obra, e ó Deus, tenha misericórdia do Irã, tenha misericórdia também, Senhor, do povo de Minas Gerais, que sofreu tantas perdas em virtude das chuvas. Ó Deus, tenha misericórdia. Nós intercedemos por essas famílias e pedimos a Tua misericórdia agora, porque só o Senhor pode consolá-los, só o Senhor pode ajudá-los, só o Senhor pode livrá-los de todo o mal. É assim, Pai, que nós oramos, com o nosso coração quebrantado, pedindo pelo povo mineiro, pedindo também, ó Deus, por essa situação que o mundo tem enfrentado. Tenha misericórdia, meu Pai, tenha misericórdia, tenha misericórdia. É assim, Pai, que nós oramos, que nós Te suplicamos, que nós buscamos a Tua presença como Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, para que a gente ore para que tenha paz sobre a terra. Amém, meus irmãos? É importantíssimo esse tipo de posicionamento nosso aqui, para que a gente clame a misericórdia de Deus sobre aqueles que realmente precisam, para que Deus tenha misericórdia, salve e livre. A igreja, eu sei que muitas vezes nós, como hoje, num culto de domingo, a gente vem aqui para ouvir uma palavra de esperança, mas e lá? Seríamos insensíveis se não apresentar aqueles que estão ali, sofrendo, sem saber o que vai acontecer amanhã. Então, que a gente possa continuar orando por cada uma dessas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos à palavra do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Eu quero continuar falando com vocês sobre o assunto que venho tratando nesses últimos 2 domingos. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, do versículo de número 1 em diante. Nós temos trabalhado sobre essa porção do apóstolo Paulo e temos falado bastante, inclusive, sobre a palavra caminho. A palavra caminho. E hoje será a minha terceira mensagem. E o título da minha mensagem é Um Novo Caminho. Um Novo Caminho. Eu venho trabalhando com vocês sobre a seguinte tese: que aquele que é o caminho, que é Jesus, se revelou no caminho de Damasco para Paulo e deu a Paulo um novo caminho de prosperidade, de propósitos, aliás, de significados e vitórias. Na minha primeira mensagem eu falei sobre o caminho. Jesus, Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Na minha segunda mensagem eu trabalhei muito sobre que Deus, na pessoa de Jesus, se apresenta a Paulo no caminho ou na estrada de Damasco. E hoje eu quero falar com vocês sobre um novo caminho, um novo propósito na vida de Paulo foi estabelecida a partir daquele encontro. Um novo caminho de propósito, de significados e vitórias. E eu acredito que essa experiência que Paulo passou, de certa forma, todos nós também passamos. Porque Jesus, que é o caminho, Ele deseja se revelar a nós.
Aonde? Nos nossos caminhos, na nossa vida. E eu não tenho dúvida também que assim como Deus aprumou Paulo, o desejo dele é nos aprumar. Aonde? Nessa nova proposta, nesse novo caminho que ele tem para cada um de nós. Então, antes de mergulharmos nesse assunto, eu quero mais uma vez orar com você, porque lá no caminho de Damasco, Paulo teve uma transformação visceral, de um perseguidor cruel, um inimigo de Deus, agora um amigo verdadeiro de Jesus. Um destruidor de crentes e de igrejas, agora um proclamador do reino. Paulo foi essa pessoa que se encontrou com o Senhor. E eu não tenho dúvida que quando nos encontramos com o Senhor, algo visceral acontece também conosco. O verdadeiro cristianismo, ele é muito mais do que uma religião. Ele é a verdadeira religião. É o verdadeiro encontro com Deus. E que assim como Paulo foi transformado, e assim como Paulo recebeu um novo caminho, que Deus possa te dar hoje um novo caminho. Se você já está nesse caminho, que Deus possa te firmar nesse caminho. Que Ele possa continuar te ajudando na caminhada. Então eu quero orar com você. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e peça agora, Deus, fala comigo. Senhor, muito obrigado, Deus, pela vida do apóstolo Paulo e por esse texto tão lindo que se encontra lá em Atos capítulo 9. Esse momento que foi um momento de um encontro maravilhoso de Jesus com Paulo, aonde o Senhor mudou a vida dele. Agora eu te peço, Senhor, fala conosco. Derrama do teu Santo Espírito sobre todos nós e fala ao profundo do nosso coração. Precisamos te ouvir, precisamos te compreender melhor e precisamos, ó Deus, ser ajudados por ti. E assim que eu oro pedindo, ó Deus bendito, derrama do teu Santo Espírito sobre todos nós e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Atos, capítulo de número 9, eu quero ler na versão NVI. Hoje nós leremos alguns textos que inclusive nos outros dias nós não tínhamos lido. Quero ler do versículo de número 1 até o versículo de número 31. Porque ali no caminho de Damasco, a vida de Paulo ou Saulo foi profundamente mudada. Para Saulo esse dia, creio eu, foi o dia mais importante de toda a sua vida. Porque foi o dia que ele se encontrou com o Salvador. Aquele que é o caminho, o único caminho, se revelou a Saulo e transformou a sua vida. E aquele que é o caminho pode transformar a sua vida também. Agora em Damasco, na rua chamada direita, Paulo recebe de Deus um novo caminho para seguir. Paulo recebeu dos céus um novo propósito, um propósito de vida, um novo significado de existência, e depois desse propósito, desse significado, ele entendeu o seu novo trabalho, ele compreendeu o que precisava fazer. E assim ele viveu a partir daquele período. E não é à toa que Paulo foi chamado o maior cristão de todos os tempos, o maior apóstolo de todas as eras. Então eu quero ler com vocês Atos, capítulo de número 9, versículo 1 até o versículo de número
31, para a gente se aprofundar mais um pouco sobre esse assunto. Versículo 1 do capítulo 9, lerei na versão NVI. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo, parados, emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus.
Assim, Saulo ficou com eles andando com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria, e se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Aleluia. Posso ouvir? Glória a Deus. Aleluia. Esse texto é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Hoje eu quero falar sobre isso, sobre esse novo caminho de propósito, significado e vitórias. Então, em primeiro lugar, eu quero aqui explicar para os irmãos um pouco sobre essa tensão, porque na minha tese eu falei sobre isso, que aquele que é o caminho se revela no caminho para dar a Paulo um novo caminho de propósitos, significado e vitórias. Mas espera lá, quem conhece um pouquinho a história de Paulo sabe que Paulo sofreu como poucos, não foi? Paulo sofreu açoites, perseguições, apedrejamentos, náufragos. Talvez você esteja dizendo assim, peraí pastor, eu não quero essa vitória não, essa vitória eu não quero. Então, eu quero, em primeiro lugar, trabalhar aqui sobre o propósito de Deus, diante da nossa percepção de sucesso que a gente tem. O que é sucesso para nós? O que é vitória para nós? O que é uma vitória nos nossos dias, na audiência moderna? A vitória para muitos de nós hoje é o quê? É a ausência de problemas. São sucessos rápidos, conquistas rápidas. E na perspectiva bíblica aqui, que eu quero falar sobre as vitórias, eu quero te deslocar do que é uma vitória para o mundo, para a sociedade, e o que é uma vitória para um servo de Deus. Porque é muito diferente. É muito diferente. Então eu quero te situar sobre essa tensão que existe entre a promessa de vitórias e a realidade de sofrimento, para te mostrar que o sofrimento nem sempre será uma derrota. Aliás, na audiência moderna e pequenina da sociedade, vitória são êxitos e conquistas sem sacrifício. Mas nós sabemos que para que a gente alcance alguma coisa na vida, precisamos de nos dedicar muito em qualquer coisa. E no reino de Deus, aí muda tudo. Muda muito mais. Por quê? Porque a proposta de Deus para nós é uma proposta de uma vitória onde Deus seja glorificado. Percebam, irmãos, Jesus morre na cruz. Deus encarnado, o nosso Deus, morreu na cruz. Então poderíamos dizer que somos o povo mais trágico do universo, porque o Deus que cremos, que é Deus vivo, que é o Deus único, que é o Deus vencedor, morre. Mas eu te pergunto, a morte o parou? Não. A morte é o motivo da nossa vitória, da nossa redenção. Ele morreu para que tenhamos vida. Aleluias. Na hora que ele morre, ele conquista todas as coisas. Então, talvez você esteja me perguntando, então quer dizer que eu tenho que morrer, pastor? Não, a morte já foi realizada por Cristo. A nossa morte não pode ser autorredentiva. Mas agora, como filhos de Deus, como filhos de Jesus, como seguidores das boas novas, o sofrimento fará parte da vida de um filho de Deus. E aqui é muito emblemático, porque lemos que Ananias vai a Paulo e diz para Paulo, Paulo,
você será pregador entre os gentios, falará aos reis. Talvez essas duas partes você quer, mas você sofrerá pelo nome do Senhor. Aí talvez essa parte a gente não quer. Por quê? Porque sofrer pelo nome traz para nós, ainda mais, como eu disse, na audiência moderna, uma repulsa. Eu não quero sofrer. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, guardem essa frase de Agostinho de Hipona, que ele disse, abre aspas, Deus teve apenas um filho sem pecado, mas Deus não teve nenhum filho sem sofrimento. Fecha aspas. Somente Jesus foi sem pecado, mas até o próprio Jesus sofreu. Logo, o sofrimento, na perspectiva bíblica, para a gente agora redefinir o que é vitória para um cristão, o que é vitória no caminho de um chamado. Vitória no caminho de um chamado é a prova cabal de que o sofrimento não cancela as nossas vitórias. Pelo contrário, o sofrimento será o veículo pelos quais as vitórias espirituais serão alcançadas. E agora eu te pergunto, você tem tido batalhas? Você tem tido lutas? Você tem tido sofrimento? É porque a vitória já está batendo na sua porta, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É muito interessante quando a gente começa a ver aqui, porque esse paralelo aqui, é importante eu explicar ele para vocês, porque percebam hoje quantas pessoas têm entrado na igreja para prosperar apenas, ou quem sabe ter uma fé triunfalista, e aí nada acontece, se decepcionam com Deus, mas é porque não estão seguindo o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele tem renúncia, ele tem sacrifício, ele tem luta, labuta. Não tem como você vencer sem participar de alguma coisa com relação a isso, a um suposto sofrimento. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que a gente vai talvez ser martirizado, não é isso. Mas eu quero te dizer que o sofrimento ele faz parte, para que a gente possa entender que o sofrimento ele não é uma prova de que Deus nos abandonou. Pelo contrário, o sofrimento é a prova pelo qual Deus está nos dando vitória. Tá bom, meus irmãos? E aqui para a gente entender um pouquinho, né, dessa situação aqui bem complexa, olha só que interessante, meus irmãos. Olha só, para eu fechar esse meu primeiro ponto falando sobre o sofrimento. Olha que ironia da vida. Paulo pegou carta dos líderes religiosos em Jerusalém, estava indo com uma comitiva de soldados para prender quem? Prender cristãos e trazê-los de volta. Então, olha que interessante. Segundo a perspectiva de Paulo, nesse primeiro momento, ele estava tendo vitória, porque ele estava prendendo, ele estava capturando, ele estava indo impor ali o pavor. Que Paulo, na perspectiva humana, ele estava aqui tendo que cartas de autoridades, uma escolta armada, ele estava impondo medo, terror, não era isso? Então, na perspectiva humana, Paulo estava vencendo. Mas eu te pergunto, Paulo de fato estava vencendo? Para o Deus verdadeiro? Não. Mas olha que paradoxo agora. Depois que ele tem um encontro no caminho de Damasco, depois que ele é visitado por Ananias, agora lá em Damasco, ele começa a fazer o que ali? Ele começa a pregar o evangelho. E agora ele é perseguido pelos próprios judeus. E agora o homem repleto de autoridade, repleto de posicionamento, escolta armada, foge. Como que ele foge? Ele foge sendo colocado num cesto, quase como um contrabando. Ele foge dos muros. Ora, mas aí eu te pergunto, onde está a vitória aqui, pastor? Ele realmente aqui, ele praticou a sua primeira
vitória espiritual, porque agora ele sobreviveu para continuar proclamando o Evangelho. Na perspectiva dos homens, agora ele virou um covarde, mas na perspectiva de Deus, ele sobreviveu para continuar pregando e anunciando a palavra de Deus, e ele chegou em Jerusalém, e lá em Jerusalém, ele continuou pregando, como a gente vai ver. Então perceba que, olha o antes e o depois aqui, olha o que é vitória, na perspectiva da fé, porque antes Paulo era um cavaleiro, um soldado imponente, agora é um refugiado num cesto de palha. Mas quem é que venceu aqui nesse episódio? Quem venceu de verdade? Aquele que foi humilhado, entre aspas, mas sobreviveu. Em segundo lugar, eu quero falar um pouco agora aqui sobre essas duas cidades que a gente viu, que é a cidade de Damasco, a cidade do encontro de Paulo, e a cidade de Jerusalém. Olha que interessante, meus irmãos. A cidade de Damasco para Paulo foi o lugar da revelação de Deus na vida dele. Foi o lugar onde ele teve um choque de realidade espiritual. Foi o lugar do grande despertar de Paulo. E agora, como vimos, ele sai de Cesto e vai para Jerusalém. E chega lá em Jerusalém, o que representava agora Jerusalém? Porque olha só, irmãos, Damasco era o lugar em que ele estava indo praticar o terror, tem um encontro e agora vira o proclamador. E ele ia perseguir, agora ele é perseguido. E agora Jerusalém, meus irmãos? Jerusalém não é simplesmente mais uma cidade. Jerusalém era onde estavam quem? Os chefes religiosos, que tinham dado carta para ele. Ou seja, ali havia todo tipo de oposição contra Paulo. Paulo agora, ele estava tendo a oposição da igreja, porque ele tinha perseguido aquela igreja. Então, ao cruzar os portões da cidade, ele sabia que poderia não ser aceito pela igreja, muito menos pelos apóstolos. Mas ele vai. Por quê? Porque ele teve um encontro no caminho de Damasco. E agora ele começa a ser fiel aonde? No propósito pelo qual Deus tinha colocado, que é ele proclamar o Evangelho, anunciar o reino e sofrer por causa desse nome. Mas somente a igreja poderia não aceitá-lo? Somente os apóstolos? Não, meus irmãos. Lembram desses líderes religiosos, que eram os antigos aliados de Paulo, que deram a Paulo a carta? Agora Paulo sabia que ele poderia ser assassinado. Mas e o que ele faz? Ele se acovarda? Não, meus irmãos, Paulo vai a Jerusalém, porque Jerusalém agora foi a sua prova de fogo, o lugar onde ele começou a perseguir. Agora ele começa a amar e começa a proclamar o Evangelho de Deus. E ele conquistou a igreja, e ele, de uma certa forma, trouxe os seus antigos aliados agora a se tornarem também a ele um opositor. Mas ele não desistiu, ele perseverou nessa prova de fogo. Por quê? Porque ele tinha tido uma experiência com Deus. Podem ver que Jerusalém e Damasco se tornaram um palco da redenção de Paulo. Um palco da redenção. Vem cá, meus irmãos, o que Deus está fazendo na sua vida? Quais têm sido as suas histórias? Você tem fugido do sofrimento? Você tem fugido do embate? Você tem fugido da luta? Ou você tem aceitado aquilo pelo qual Deus te deu? Em terceiro lugar, irmãos, o que acontece agora com Paulo? Paulo lá em Jerusalém começa a pregar e logo depois ele vai para outras cidades. E a gente ouve no texto que nós lemos, nós vimos o texto, que houve paz na Judeia, na Galileia e na Samaria. Agora eu quero falar em terceiro lugar que apenas um que realmente se converte de todo o coração, apenas um traz um novo ambiente
para todas aquelas cidades. Vamos recapitular um pouco aqui o início do capítulo 9. A perseguição estava imensa em Jerusalém. Paulo sai de Jerusalém e vai para Damasco. A perseguição continua agora na estrada de Damasco. Jesus interrompe a perseguição. Paulo se converte. Paulo tem um encontro com Deus. E esse encontro foi uma assinatura definitiva de mudança de caminho de um único homem que gera agora impacto de paz e edificação numa escala regional. Guarde isso. Um homem que era perseguidor, que desarmonizava as cidades, agora se converte e ele leva a paz para Damasco. Agora ele vem para Jerusalém e ele leva a paz para Jerusalém. E o texto de Atos aqui, irmãos, curiosamente diz que havia paz na Judeia, na Galileia e em Samaria. Em outras palavras, aonde tinha medo, depois que ele entendeu o propósito de Deus, o violento agora está fora de circulação. E agora o carrasco, que deixa a perseguição, começa a alterar novas vidas. Levando o quê? Levando uma mensagem de paz e de amor. Presta atenção, meus irmãos, aonde chega um transformado, o clima muda. A história muda. Paulo voltou transformado. Por quem? Por Cristo, não pela religião. E agora essa transformação levou paz em 3 províncias, ou seja, em todo Israel. Porque quando a gente fala Judeia, a gente está falando ali nessa região próxima a Jerusalém. Quando a gente fala Galiléia e Samaria, a gente está falando ao norte. Ou seja, o carrasco cruel se converte e agora ele se torna num proclamador de paz. E a paz que agora está nele chega em muitos outros lares. Por causa de muitos são transformados. Guarda isso, meus irmãos. Não subestime o poder do Evangelho na sua vida. Se você realmente foi mudado, se você realmente foi transformado, a paz de Deus, que excede todo entendimento, pode mudar a sua vida, a sua família e pode mudar uma história. Mas para isso a gente precisa passar pela porta da conversão. E meu último ponto, eu quero trabalhar agora aqui sobre algumas pessoas que estavam ali, participando desse enredo, nessa porção que lemos. Nós vemos que Paulo pega a carta dos fariseus, dos líderes religiosos. Nós vemos ali que também tem alguns soldados que acompanham Paulo. E eu quero também usar aqui, por último, apenas Ananias. Quero fazer algumas reflexões, porque esses figurantes que estão aqui no texto, ainda hoje a gente encontra no dia a dia. Os fariseus, o que eles representavam, irmãos? Era um grupo religioso, mas os fariseus representam a ilusão humana de acreditar que estão no caminho certo, mas cegamente fazendo as coisas erradas. Os fariseus, eles tinham uma moralidade implacável. E eu quero te dizer que uma religião apenas moral não vai te levar para lugar nenhum. Os fariseus, eles eram pessoas extremamente zelosas, mas eles não tinham a revelação do divino. Será que a gente tem vivido uma vida cristã nos nossos dias assim? Será que o nosso cristianismo ele é mais baseado em tradições humanas do que de fato numa verdadeira religião que transforma a nossa vida? Será que a gente está confortavelmente embasado numa boa doutrina, numa boa igreja, numa boa tradição, mas a gente está vivendo essa mesma tragédia que acredita estar no caminho certo, mas totalmente cegos? Pense sobre isso, porque a história ela se repete, irmãos. A história se repete. E eu quero ilustrar agora com um grande pastor do século passado, um grande pregador,
ele sempre era chamado para pregar, inclusive nos seminários. Dr. Martyn Lloyd-Jones, um grande puritano do século passado. Pastor Martyn Lloyd-Jones pregava, proclamava a Deus na sua igreja, na capela de Westminster, e também onde ele era convidado. E quando ele ia pregar aos seminaristas, muitas vezes, ao seminarista ele falava sobre o novo nascimento. Curioso, né? Ele ia pregar ao seminarista, num seminário teológico, quem sabe muitas vezes numa aula inaugural, ele pregava sobre salvação. E muitas vezes ele era questionado: pastor, o senhor está num seminário teológico, pregando para seminaristas, e o senhor está lendo João 3,16 e fazendo apelo? Ele dizia: muitos seminaristas precisam se converter de verdade e nascer de novo. Os fariseus é uma prova, irmãos, daqueles que estão no caminho achando que estão certos, mas cegamente errados. Se o meu zelo não faz viver uma vida transformada, o meu zelo não serve para nada, a não ser para me destruir. Quero usar agora, em segundo lugar aqui, outro figurante, que são os soldados. Soldados, aqueles que estavam com Paulo. Percebam que o Senhor foi a Paulo. E agora, lá na rua direita, Paulo, ele está ali já há 3 dias cego, mas olha só que interessante, no momento em que Jesus aparece a ele, e ele fica cego, agora Paulo, ele é o próprio retrato da vulnerabilidade humana. Por quê? Porque Paulo agora está cego. Paulo está cego e os soldados estão vendo essa cena. Porque quem estava acompanhando quem aqui? Os soldados acompanhavam Paulo. Paulo era a grande autoridade aqui. E os soldados aqui deixam uma mensagem bem interessante para a gente. Porque através dessa cegueira, Paulo não conseguia dar um passo. E o texto bíblico diz que os soldados, pegando na mão de Paulo, levam ele para a cidade. Paulo agora está cego. Olha a mensagem aqui, meus irmãos, mostrando que muitas vezes, para a gente realmente ser transformado, a gente tem que abandonar velhos propósitos. Porque muitas vezes a gente está cego que nem Paulo. Os soldados aqui foram impactados de ver um homem vigoroso, um homem forte, um homem valente, um homem de autoridade, agora cego. Cego. O maior líder destemido daqueles dias, agora precisando de alguém para dar um passo. Precisando de alguém para levá-lo a algum lugar. Porque Paulo, se não fosse segurado pelas mãos dos seus subordinados, poderia tropeçar, poderia cair. Essa cegueira é a materialização da perda de controle da nossa obrigatoriedade, muitas vezes. Meus irmãos, aqui Paulo, ele foi atingido e os soldados viram isso. Será que a gente está precisando também passar por uma experiência como Paulo, de ficar cego, ou que nem os soldados, de ver alguém cego, para que a gente possa acordar? Pense sobre isso, porque aqui os soldados também foram impactados. Aconteceu alguma coisa na vida do perseguidor. E quem fez isso foi Deus. E o terceiro e último ponto aqui é Ananias. Eu quero usar Ananias, porque aqui Ananias ilustra um papel lindíssimo também na vida de Paulo. Porque ele é o guia que vai agora orar por Paulo. Ele vai ser o canal pelo qual Deus vai curar Paulo. Ele vai ser o instrumento pelo qual Paulo vai ser batizado. E ele é essa figura estratégica onde Deus coloca alguém sempre na nossa vida em momentos de crise. Vem cá, tem um Ananias aí que Deus tem colocado na sua vida? Nas horas de crise, Deus sempre porá um Ananias. Deus colocará um instrumento
Deus vai fazer com que os nossos olhos sejam abertos não por nós mesmos, mas pela oração de alguém. Ananias foi esse instrumento que pôde abrir os olhos de Paulo, é claro, pelo poder de Deus, fazendo com que a cegueira do chamado de Paulo agora fosse curada. E Paulo agora, por causa de Ananias, entendeu o verdadeiro evangelho. Percebam que demorou 3 dias esse processo. Não foi do dia para a noite. Guarde isso, meus irmãos. Mesmo que Deus ponha um Ananias na sua vida, o processo muitas vezes é lento, é doloroso, precisa de oração, precisa de jejuns, precisa de quebrantamento e precisa principalmente do quê? De alguém. Paulo, ele era autossuficiente, mas agora ele precisou do soldado para ele dar um passo. E ele precisou de um Ananias para voltar a enxergar. Qual é a mensagem, meus irmãos? Que na caminhada do Evangelho nunca estaremos sozinhos. Por isso que Deus nos chama como igreja. Por isso que Deus nos coloca sempre no meio de alguém ou para alguém. O isolamento não é bom, o isolamento não é bíblico. O que Deus deseja de nós é alguém sempre nos ajudando. Para quê? Para que por meio dessa ajuda, o Senhor vai revelando a sua glória e vai agora autenticando a mensagem dele na nossa vida. Deus deu a Paulo um caminho de propósito, um caminho de significados e de vitórias. E para eu concluir e fechar aqui a tese que eu venho trabalhando há 3 domingos. Aquele que é o caminho, Jesus Cristo, o Senhor. E ele continua sendo o caminho. Se revelou a Paulo no caminho de Damasco. E eu não tenho dúvida que Jesus, por te amar e por me amar, por nos amar, se revelará a cada um de nós, sempre, irmãos. Felizes são aqueles que passam pelo processo como Paulo, segurando na mão, quem sabe, de um soldado, de um empregado, e agora sendo dirigido até uma casa, a rua direita. E agora, depois de orar, depois de se quebrantar, depois de jejuar, recebe mais uma outra visita, que é Ananias. Por quê? Porque no caminho de Damasco, o Senhor se encontrou com ele para dar ao perseguidor um novo caminho. Qual foi o novo caminho de Paulo? Se tornar proclamador. E esse caminho foi repleto de propósitos, de significados e de vitórias, segundo os valores de Deus. Deixa eu te perguntar, qual é o teu caminho? O que Deus espera para você? Você tem vivido isso? Você tem vivido o caminho que Deus espera para você? Porque percebam, irmãos, aquele que se revela no caminho, deu a Paulo um novo caminho, deu a Paulo uma nova visão, deu a Paulo um novo trabalho, deu a Paulo uma nova tarefa, e ele se manteve assim até no seu último dia. E o fruto do apóstolo Paulo gerou milhares de conversão, gerou milhares de discípulos, milhares de igrejas, e aqui estamos. Para quem não conhece a história de Paulo, metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo, praticamente metade. Nós, Igreja de Jesus do Novo Testamento, história da igreja, sem Paulo nós não teríamos muita clareza. É claro que foi Jesus usando Paulo, o Espírito Santo usando Paulo. Mas percebam, quando alguém é fiel naquilo pelo qual Deus deu a ele, uma história de bênçãos é marcada para sempre. E eu te pergunto, você tem feito o que Deus sonhou para você? Ou você tem feito a sua vontade? Lembram-se? Os fariseus faziam a sua vontade. Eles eram zelosos, mas eles estavam num caminho de morte. Paulo era zeloso, mas estava perdido. Mas agora Paulo se encontrou com aquele que é o caminho. E Deus deu para ele um novo propósito. Você será pregador. O que Deus tem para você?
Você não descobriu ainda o que Deus tem para você? Então hoje eu quero concluir dizendo: busque a Deus, descubra o que Ele tem. Descubra, porque o que você fará, eu não farei no teu lugar. O que você fará, o apóstolo Paulo não pode fazer por você. Paulo não está mais aqui. A obra que Deus tem para você é única e é exclusiva, e só você pode realizar. E eu quero te lembrar a parábola dos talentos. Aquele que recebeu alguns talentos e multiplicou, ele foi galardoado mais ainda por Deus. E você já descobriu qual é o propósito de vida que Deus tem para você? E você tem fugido do seu chamado? Cuidado para que você não seja mais um fariseu. Porque se você receber um talento de Deus, o que Deus espera de você é que você dedique esse talento nas mãos do Senhor. Amém? Aquele que é o caminho se revelou no caminho de Damasco para dar a Paulo um novo caminho. Aquele que é o caminho se revela no teu caminho para te dar um novo caminho de vida. Que você e eu possamos ser canais de Deus nessa terra para a vida de muitos. Que a gente possa ser um Ananias para a vida de Paulo. Percebam, irmãos, Ananias batizou Paulo. O caminho de Ananias era esse, era ouvir do Senhor, era batizar Paulo e saber que agora ele cumpriu com a missão dele. O que mais Ananias fez? Nós não sabemos, vamos saber no céu, porque Ananias cumpriu com o caminho dele. Cumpra com o teu caminho, cumpra com o que Deus tem para a tua vida, não olhe para os lados. Deixe Deus escrever a sua história. Amém? Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por esse instante. Muito obrigado por essas 3 reflexões que o Senhor nos concedeu nesses últimos dias. Pela vida de Paulo e pela experiência dele te seguindo. Ó Deus bendito, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço e te peço, ajuda-nos a compreender qual é o propósito que o Senhor tem para nós. Não só como igreja local, mas como cada família, como cada pessoa. E ajuda-nos, ó Deus, a seguir os passos teus, ó Jesus, como Paulo fez, como Ananias fez, como tantos outros no Novo Testamento fizeram. Senhor, eu te peço, tenha misericórdia da tua igreja e continua a fazer uma obra linda na vida de cada irmão e irmã. É assim, Pai, que eu oro te agradecendo, te louvando e te bendizendo, e peço, continue falando ao nosso coração, e continue nos abençoando, e continue nos dando um domingo ainda muito mais na tua presença. Sê com os meus irmãos, sê com as minhas irmãs, sê com essa igreja, e usa-nos, Pai, como instrumentos do teu amor. É assim que eu oro, é assim que eu te suplico, é assim que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Não olhe para você, olhe para aquele que pode reescrever a sua história. Foi o Senhor quem reescreveu a história de Paulo. Ele pode reescrever a sua história. Creia nele, confie nele e siga a ele de todo o coração. Amém? Quero agradecer a cada irmão que veio aqui pela primeira vez, a cada um que está aqui conosco, a cada um que nos acompanha pelas redes sociais, e desejo que Deus continue falando ao seu coração. Tá bom? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Pode aplaudir, é para o Senhor. Podem se abraçar. Está encerrado o nosso culto, em nome de Jesus. Dê um abraço bem apertado no irmão e na irmã. Um excelente domingo a todos.